Boa noite, meus amados irmãos em Cristo. Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e aguardar para sincronizarmos os aparelhos enquanto aguardamos mais irmãos adentrarem para esse momento de evangelização, a ser transmitido na noite de sábado, dia 6 de junho de 2020. Bem, meus irmãos, gostaria de saudá-los novamente com a paz de nosso Senhor Jesus e dizer que nos sentimos muito felizes por mais um dia vencido, mais uma semana e mais uma vez estarmos aqui para falar da glória e da majestade do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Soberano. Amém? É com muita alegria que estamos aqui nessa noite de sábado, honrados em poder trazer mais um momento de evangelização, em que vamos tecer sobre hoje, conseguir comentar, conseguir entender um pouco mais sobre os desígnios que Deus tem para nós, sobre aquilo que Deus quer que sejamos e que façamos aqui na terra. Então, nesse momento ímpar de agradecimento, adoremos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, para que sejamos, a partir do amor que Ele tem para conosco, sermos dignos de tudo aquilo de bom que Ele tem para nos oferecer e de suas graças e suas bênçãos e proteções. Então eu gostaria de convidar todos, nesse momento, para reclinar a cabeça aonde você estiver. Se você estiver deitado em sua cama, em sua cadeira, em seu sofá, em sua rede, não importa. Recline a sua cabeça e pela mídia que você estiver usando, pelo aparelho que esteja sendo utilizado, tente se conectar através de Deus e vamos oferecer a nossa adoração a Deus através de nossa oração. Senhor Deus grande e misericordioso, estamos hoje aqui, Senhor, para te entregar mais uma vez as nossas vidas. Senhor, te entregamos o nosso corpo, para que ele seja instrumento e casa, abrigo para o Espírito Santo. Te entregamos, Senhor, o nosso coração, para que faças morada e faça brotar do nosso seio, Senhor, o mais puro e verdadeiro amor em Cristo Jesus. Senhor, te entregamos, Senhor, o nosso consciente, para que a partir, Senhor, da tua sabedoria, sejamos, Senhor, pessoas sensatas em nossas escolhas e opiniões. Meu Pai, te entregamos na noite de hoje, meu Pai, esse momento de evangelização que será transmitido pelo Facebook, meu Pai. Abençoa de forma grandiosa. Usa, Senhor, os teus vasos aqui, Senhor, para que a tua mensagem chegue ao coração que necessita nessa noite. Meu Pai, te pedimos humildemente, meu Pai, que faça-se a tua vontade, Senhor, aqui na terra, segundo o que os teus servos irão fazer. Meu Pai, despe, Senhor, de todos nós o orgulho, Senhor, para que nós desçamos, sejamos pequeninos e engrandeçamos o Teu nome perante os outros, Senhor. Senhor, usa-nos, Senhor, pela Tua glória, para que o Teu reino seja exposto e visto de forma grandiosa, para que outras pessoas se apaixonem, meu Pai, e queiram seguir, Senhor, e ter, Senhor, a Tua proteção. Senhor, ter, Senhor, a Tua liderança e se tornar Teu amigo.
Meu Pai, te pedimos humildemente, meu Pai, que a nossa oração seja acolhida de forma especial. Que aquelas pessoas que irão escutar, Senhor, as Tuas mensagens nessa noite de hoje, que elas sejam libertadas, meu Pai, de todos os males que as cercam. Que elas venham viver uma vida plena, Senhor, uma vida de abundância, meu Pai, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Que estejamos, Senhor, a partir dessa noite de hoje, Senhor, sejamos Teus amigos confidentes, meu Pai. Que possamos, Senhor, a partir de agora, Senhor, entrar em nosso canto secreto de oração. Que tenhamos, Senhor, um contato direto contigo. Que possamos, meu Pai, entrar em contato, que possamos dizer as nossas angústias, que possamos contar os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas dores, Senhor, e o mais importante, que possamos, Senhor, ouvir-te e seguir, Senhor, os teus conselhos. Meu Pai, nessa noite de hoje, Senhor, eu te peço, Senhor, por todos aqueles que não podem estar em casa, que são obrigados, meu Pai, a saírem para manter o país funcionando, para prover, Senhor, o alimento a seus filhos, às suas esposas, aos seus esposos e aos demais familiares. Meu Pai, eu te peço pelos que nos dão saúde e segurança, meu Pai, que estão nos protegendo, Senhor, nos lares, Senhor, que estão protegendo com a sua poderosa oração, Senhor, entregando a cada um dos teus filhos e os teus servos, Senhor, e as tuas criaturas para a tua poderosa proteção. Meu Pai, eu te peço de forma grandiosa, meu Pai, abençoa cada um, meu Pai, dos teus filhos, dos teus servos, das tuas criaturas, Senhor, para que possam, Senhor, trilhar o caminho da justiça e da sabedoria, para que possam seguir no caminho da verdade em Cristo Jesus, e que a partir, Senhor, da tua poderosa palavra de libertação, eles possam, Senhor, ver um horizonte digno de filhos de Deus. Assim já te oramos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos adorar em louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Se passássemos toda a nossa existência material aqui da terra, louvando e adorando a Deus, ainda não seríamos dignos do amor dEle. Mas Ele, mesmo sem nós merecermos, Ele nos ama, nos amou primeiro. Então, louvemos a Ele em adoração nessa noite. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Senhor. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias e glórias sejam dados sempre ao nosso Senhor e Criador, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e de todo o nosso louvor, nossa admiração e a nossa devoção. Amém? Então vamos continuar adorando em louvor ao nosso Deus e Criador nessa noite. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meus irmãos, quão bom seria se pudéssemos, em nossa parte humana, dispormos do pecado e servirmos a Deus com toda a nossa intensidade, com toda a nossa vivacidade humana, para morarmos diretamente nos átrios de Deus. Mesmo sendo humano, sendo pecador, caindo constantemente, Deus nos ama de forma ímpar, de forma incomensurável. E esse amor nos permite todos os dias despertarmos, todos os dias trabalharmos, todos os dias nos alimentarmos.
embora aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Mas essas dificuldades são em nome de Deus, para que a glória do Senhor seja manifestada em sua vida e na vida dos que veem a sua provação, que veem a sua prova. Amém? Então, sempre que se sentir de cabeça baixa, sempre que tiver com muitos problemas, lembre-se, o nosso Deus, Ele separou águas. Ele dividiu o Mar Vermelho. Ele dividiu o Rio Jordão. Ele levantou vários mortos da sepultura. Ele despertou crianças que já tinham morrido. Ele tirou Cristo da cruz, daquele madeiro que causou aquele mal irrepreensível e incomparável ao nosso Senhor e Salvador. Ele juntou ossos. Ele fez daqueles ossos aparecerem pessoas para adorar o Deus único, o Deus de Israel, que hoje é nosso Deus. Então, quando tiver com problema, quando tiver com enfermidade, quando tiver com alguma angústia ou aflição, lembre-se, o nosso Deus tem um poder em suas mãos. Basta que saibamos que Ele é Deus e que aceitemos Ele em nossa vida para que suas graças venham a surtir efeito e a se fazer em nossa vida. Aleluias. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus diz hoje a você: eu vou te honrar. Não tenha medo, meu filho, eu vou te honrar. Glórias a Deus. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Quanto nós precisamos de Ti, Senhor. Amém. Aleluias, aleluias
nessa noite maravilhosa, que Deus alegra o nosso coração grandemente e faz com que sintamos essa poderosa alegria, esse poderoso poder em nossos corações, que permeia nossas vidas, que faz com que estejamos sempre atentos e que o Espírito Santo nos guie cada vez mais, para que possamos entender e compreender e fazer a vontade de Deus nosso Pai. Aleluias! Meus irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar a irmã Nayara para ela nos trazer um versículo da parte do Senhor para essa noite. Amém? Queria saudar o povo de Deus com a paz do Senhor, dizer que é muito bom estar aqui mais um sábado, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Deus a sua proteção, pedir a Deus que proteja todos nós de todos os males, de todas as dificuldades que ultimamente estamos todos passando. Eu gostaria de ler um Salmo 18, o versículo 1 e 2. Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Só até aqui. Queria ler de novo. O Senhor é o meu rochedo. Uma oração linda como essa, a gente tem que repetir inúmeras vezes. Principalmente no momento da angústia. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que Deus seja todos esses pontos que foi falado agora na sua vida, meu irmão. Que Deus possa ser tudo isso na minha vida também. Que Ele possa ser o meu escudo, o meu alto refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Porque se a sua confiança está no Senhor, saiba, meu irmão, você jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. Confie em Deus. Deposite toda a sua confiança nele. Ele merece toda a sua confiança. E Ele vai honrar essa confiança que você deposita nele. Como a música acabou de dizer. Porque mesmo no meio de todas as dificuldades, Deus, Ele é forte, Ele é firme e presente nas nossas vidas. Ele é o meu refúgio quando eu preciso. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo contra o mal. Se agarre a esse Deus tão maravilhoso. Tenho certeza, meu irmão, certeza absoluta que você não vai se decepcionar. Invoque o Senhor no dia da tua angústia e louve a Deus no dia da tua alegria. Você não sabe a diferença que isso fará na sua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria de convidar a Camila, para ela, nesse momento, ela está trazendo um salmo da parte do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Que todos sejam abraçados pelo Espírito Santo Consolador, que venha preencher, todas as lacunas do nosso coração. E todo dia eu senti que Deus vem nos falar hoje, para nós que estamos à frente dos ministérios, para você, para mim, que levamos, temos essa missão de compartilhar, na
verdade, o amor de Deus na terra. Como a música disse, quem mandou você largar a rede? Não nos é mais permitido isso, porque nós somos instrumentos, somos vasos na mão do oleiro. Somos instrumentos do amor de Deus na terra. E hoje o Espírito Santo vem exatamente dizer isso. Deus vai te honrar. Continua firme, como a irmã Nayara disse, né? O salmo que nós trazemos hoje é o Salmo 125. Quem confia no Senhor não vacila. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião. Não vacila, está firme para sempre. Os montes rodeiam Jerusalém. Assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele não deixará que o cetro dos ímpios domine sobre a posse dos justos, para que os justos não estendam a mão para fazer o mal. Dá, Senhor, felicidade aos bons e aos retos de coração. Mas quanto aos que se desviam por suas trilhas tortas, o Senhor os elimina junto com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então, confia no Senhor. Põe a tua esperança nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus para sempre. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar umas águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou pra te adorar, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, que eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer
águas do teu amor me purifica, que eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, que eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluias e glória seja dado ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria de meditar hoje com todos vocês uma passagem que traz na letra dessa música, a passagem de Naamã, do general Naamã, que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 5, até o verso 19. Amém? Esse louvor, ele retrata um pouco da história do general Naamã, o general do rei Ben-Hadad, o rei da Síria da época. E o general Naamã, ele foi um personagem iconográfico que serviu e serve hoje em dia de muitas lições para que possamos aprender com ele. Amém? Então eu gostaria de meditar com os irmãos hoje nessa passagem de Naamã que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 19. Amém? Creio que todos já tenham encontrado. E diz assim, tem por título: Naamã é curado de lepra. Inicia: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus de Israel dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém homem leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou aos serviços da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegada a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para que eu cure-o da lepra? Notai, pois, ele vede que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele o recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor Deus de Israel. Nisto, perdoe o Senhor teu servo. Quando o meu mestre, Senhor, entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor Deus de Israel ao teu servo. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que muitos, se não todos de nós, já ouviu essa belíssima história do general Naamã, o general dos exércitos da Síria, do rei Ben-Hadad. Ele era um homem valentíssimo, era um homem disposto, era um homem guerreiro, um homem honrado, que tinha préstimos à sua nação e que tinha valor diante do seu rei, pelas suas conquistas e pela sua bravura. E aconteceu que foi levado, quando a Síria subjugou a Israel, foram levadas várias pessoas a serviçais dos sírios, assim como pertences também foram levados. E em uma dessas situações, Naamã ficou de posse de uma moça. E aconteceu que Naamã, em suas batalhas, em suas muitas batalhas, guerreando, ele deve ter tido contato com alguém que estava acometido de lepra. A lepra é uma doença degenerativa que causa erupções na pele, que causa tumores, feridas, e que hoje conhecemos por hanseníase. É uma doença que há muito tempo existe na Terra. Hoje tem-se cura, mas antigamente não se tinha. As pessoas que eram acometidas eram expulsas dos arraiais, eram expulsas do convívio social.
elas eram extraídas do seio de sua família, porque é uma doença com um alto poder contagioso. E Naamã deve ter se contaminado em batalha com alguém que estava doente. Ou então na casa de alguém que estava acometido quando foi pegar os despojos da guerra. A Bíblia não nos traz muitas informações acerca de como Naamã adquiriu a lepra. Mas a Bíblia nos diz que ele estava acometido de lepra. E a lepra já devia estar em estado avançado, pois já era notório às pessoas que habitavam com ele, que tinham contato com ele. E essa menina, certo dia, ela diz à sua senhora que existia um profeta, um homem de Deus, um homem santo, na terra de Israel, na Samaria, que poderia restituir a lepra de Naamã. Um homem cujo tinha herdado o poder de Deus. Um homem cujo limpava águas imundas, águas sujas. Um homem que restituía a vida a pessoas. Um homem de alto poder. Um homem honrado. Um homem servo de Deus. E esse homem era Eliseu. E essa menina conta à sua senhora, porque ela já percebia as feridas no corpo do seu Senhor. E ao contar isso, creio eu, imaginando que a mulher acredita verdadeiramente na palavra de sua serva. Que ela confia nessa serva. E ela, por confiar, ela vai com o seu esposo ter com ele e conta o que a sua serva jovem tinha dito. E o senhor da casa, o general Naamã, ele também acredita em sua mulher e na história da criada. Na moça que tinha sido levada de Israel, que tinha sido levada como escrava, cativa pelos sírios quando venceram a batalha contra Israel. E por acreditar, imagine só, um homem acostumado a palpar nas coisas, ao sabor de sangue das guerras, a viver diretamente com o perigo, está sendo aconselhado pela sua mulher, que foi aconselhada por uma jovem escrava. Ele se colocou numa situação de acreditar por conta da sua enfermidade e levou a sua necessidade ao rei, o Ben-Hadad, o rei da Síria, o monarca regente da região da Síria naquela época. Ele se expôs de uma forma incomparável. Pela necessidade que tinha em sua saúde, ele estava dando ouvidos à mulher e dando ouvidos à escrava da mulher. E a mulher, meus irmãos, naquela época, era altamente desvalorizada. Hoje ainda temos resquício na nossa sociedade dessas situações em que as mulheres não têm o devido valor dentro da sociedade, dentro dos seus trabalhos, dentro das instituições e dentro dos lares. A prova é tão grande a respeito disso que foi preciso criar uma lei específica para defender as mulheres dos algozes companheiros que batiam, que espancavam e até ceifavam sua vida. A Lei Maria da Penha, que protege contra a violência doméstica, que pode chegar ao homicídio, ao assassinato de várias mulheres. Então, nessa época, a mulher era muito mais desvalorizada, por se tratar de uma sociedade mais patriarcal, onde o homem era o senhor de tudo e de todos, que a última palavra era do homem. Naamã se expôs ouvindo a mulher e ouvindo a escrava. Mas, além da enfermidade, era o agir de Deus, meus irmãos, na vida dele. Porque a glória de Deus ia se manifestar através de um homem que não conhecia o Deus de Israel. Um homem que não acreditava no poder de um Deus único. Um homem que não cria que podia existir um ser superior capaz
de fazer todas essas maravilhas que conhecemos. Ressuscitar, reavivar, dar salvação, dar liberdade, dar cura. Mas mesmo assim, Naamã, imagino eu que aflito, ele contou ao Ben-Hadad, que devia ser muito próximo, pelo grau de envolvimento que eles tinham. O monarca e o general dos exércitos deviam discutir muito, deviam estar muito na presença um do outro, para discutir as invasões, qual povo tinha mais possibilidade deles vencerem a batalha, deles conquistarem, deles subjugarem. E o rei, para manifestar a glória de Deus, um homem que estava tendo várias pessoas em seus domínios, que comandavam exércitos imensos, que tinham conquistado outras nações, inclusive a de Israel, ele escuta a escrava da mulher de Naamã através das palavras de Naamã. E ele reconhece que pode existir a possibilidade dessa cura. Ele reconhece o poder de nosso Deus. Uma pessoa que não cria, ele passa a ver a possibilidade da cura do seu servo fiel, o seu general, o seu amigo Naamã. E ele, além de liberar Naamã para ir a Samaria, visitar esse homem santo, ele ainda dá uma carta de indicação, uma carta de apresentação. Como se ele falasse bem dos seus servos. Como se ele contasse sobre Naamã. Só que foi mal interpretado por Jorão, rei de Israel. Jorão, que era filho do rei Acasias, ele ficou perplexo. Ele achou que era uma afronta do rei sírio, que era uma artimanha do rei sírio para fazer uma desavença entre os povos, para que acontecesse nova guerra. E ele rasgou suas vestes, ele ficou indignado. A rasga das vestes, ela simbolizava luto, ela simbolizava tristeza, ela simbolizava indignação, ela simbolizava sentimentos ruins. E assim Jorão fez. E quando ele o fez, ele repudiou aquela atitude. E muitas vezes, nós assim o fazemos. Porque o pecado nos cega. O pecado nos afasta de nossa essência, de nosso santo Criador, de nosso provedor eterno. E esse afastamento nos causa medo. O Jorão, ele não foi um dos piores reis, mas ele perpetuava o que o seu avô, o que os seus antecessores faziam. A cultuação do bezerro de ouro, a cultuação de Baal, erguer templos, permitir que templos fossem feitos e que cerimônias tivessem em Israel. Ele tinha permanência disso. Ele aceitava. E Deus não se agrada daqueles que honram outros deuses, daqueles que querem dividir a sua glória, a sua honra, o seu poder com qualquer outro. Esse outro, meus irmãos, não necessariamente precisa ser uma deidade, não necessariamente precisa ser um santo, mas esse outro pode ser uma pessoa. Você pode endeusar o seu companheiro ou a sua companheira e ter o seu cônjuge em mais alto grau do que Deus. Você pode ter um familiar, aquele a que você tem alta estima e o eleva mais do que Deus. Você pode ter um ídolo do mundo musical, um ídolo do mundo esportivo, um ídolo das redes sociais que hoje está muito comum, os influenciadores digitais. E muitos desses nos trazem coisas negativas e vai aumentando o peso da nossa alma em pecar, nos afastando de Deus, nos causando medo. Se o rei Ben-Hadad
mandou o seu servo dizendo: assim que receber essa carta, faça o possível para curar este homem que leva, porque ele é da minha confiança, é da minha estima, é uma pessoa da minha casa. Ele interpretou como uma afronta. Israel e a Síria estavam em um momento de pacificação, estavam em um momento de comunhão. Por que ele iria pensar que estava acontecendo isso? Que o rei sírio estava querendo tramar contra ele para incitar nova guerra, para incitar novo conflito, para incitar novos prejuízos materiais, prejuízos humanos, prejuízos sociais, culturais, enfim, toda lástima de prejuízo que uma guerra traz diante da sociedade. É o pecado, meus irmãos, quem nos faz temer de situações de a proximidade de pessoas santas. Ele poderia ter feito o que estava na carta. Procurar saber quem era o homem santo que vivia na Samaria. O servo de Deus que era capaz de até mover o sentimento do rei sírio. Ele poderia ter se compadecido do general sírio. Mas não, ele se revoltou. Porque os pecados que nele estavam foi maior do que a sua fé. Os pecados, ele tem esse poder de cobrir as nossas virtudes, de apagar a nossa fé, de tirar a nossa humanidade cristã, de tirar Cristo de dentro de nós. E quantas vezes nós agimos dessa forma que o rei Jorão, apenas para lastimarmos, apenas para denegrirmos aquele que nos criou, dizendo que ele nos abandonou, dizendo que não temos sorte. Sim, meus irmãos, são coisas que fazemos, são coisas que precisamos tirar de nossa vida, são situações negativas que levam ao extremismo de cometimento de suicídio, de acometimento de problemas psicológicos como a depressão, de surtos psicóticos, de violência, de brutalidade, de bestialidade. São esses momentos que desencadeiam situações piores. E precisamos nos afastar. Precisamos nos manter mais no caminho de Cristo. No caminho em que Jesus prepara para nós. Em que teimamos constantemente em nos afastar através do pecado. Precisamos esquecer, meus irmãos, do pecado quanto mais. Porque ele nos afasta do verdadeiro caminho de justiça, de paz, de alegria e sabedoria. Não pense você que aqueles que tentam rejeitar o mundo através do Evangelho são pessoas tristes. Não. Somos pessoas alegres. Passamos por dificuldades? Sim. Passamos por tristeza? Sim. Mas são momentâneas. Porque a nossa fé está em Jesus Cristo. Aleluias. O nosso único e verdadeiro Salvador. A nossa confiança está nele. Que ao passarmos dessa existência, estaremos com ele em um plano melhor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais lepras, onde não haverá mais rasgamentos de veste, onde não haverá mais lamúrias e lamentações. Esse lugar é o que Cristo está preparando nesse momento para nós. Nós não somos pessoas tristes. Somos pessoas alegres, contentes de bem com a vida, que gostamos de louvores, gostamos de participar dos eventos das igrejas, gostamos de interação social. Mas esse momento exclusivo a qual estamos passando na contemporaneidade precisa que tenhamos o devido afastamento social, por precaução, porque a Bíblia nos diz: sede prudentes como as serpentes.
Então a nossa prudência precisa fazer com que tenhamos um pouco mais de cuidado e nos afastemos do convívio social. A mesma prudência que levou o general Naamã até a Samaria, até Israel. Ele foi um homem prudente. Se ele não cria no Deus de Israel, se ele menosprezava a todo Israel, como nós vemos em uma de suas falas, ele falando dos rios de Damasco, que eram melhores e mais limpos do que toda a água que existe em Israel. Então, ele menosprezava, ele poderia não ter. Mas a prudência, pela necessidade da doença que ele estava cometido, e para que a glória de Deus se manifestasse, o levou até Israel. E quando Eliseu ficou sabendo da situação, Eliseu, de certa forma, se indignou, porque o rei Jorão tinha conhecimento que Eliseu era um homem de Deus, era um homem santo, que Eliseu vivia a serviço do Deus vivo. Mas ele, ao invés de se compadecer e crer no Deus dos seus avós, dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ele renegou, rasgando suas vestes. E Eliseu deve ter ficado triste. Não pela falta de reconhecimento da pessoa que Eliseu era, um profeta de Deus, mas por ele não crer naquele que libertou, naquele que garantiu, naquele que proveu, naquele qual todas as narrativas falavam, no Deus único, no Deus de Abraão, que tirou ele do meio do seu povo, através da crença, de Isaque e de Jacó, que resgatou os cativos do Egito, que permaneceu e proveu durante o deserto. Então Eliseu deve ter ficado arrasado pelo seu rei, o seu governante, está fazendo isso como nós ficamos com algumas atitudes de nossos governantes. Mas a Bíblia nos diz que nesses momentos nós temos que orar, para que o Espírito Santo de Deus paire sobre os nossos governantes e venha dar sabedoria para lidar com as situações adversas. Que Jesus venha ao auxílio do seu povo através dos governantes. Então, essa indignação nós sentimos, a que Eliseu sentiu, nós também sentimos na época de hoje. E que essa indignação sirva para nos aproximar mais de Deus, para encaliçar os nossos joelhos, para fortalecer a nossa ligação com o nosso Criador através do contato direto da oração, que foi nos dada pelo Cordeiro Imaculado, Cristo o Nazareno. Então, Eliseu disse: aqui tem um profeta, aqui tem um servo de Deus, mande que o general venha, que Deus vai instruir, que Deus vai fazer com que ele seja curado. Não era para engrandecer o rei Jorão, não era para engrandecer o profeta, não era para engrandecer a terra de Israel. Não, era para a glória de Deus se manifestar, para que todos vissem o poder de nosso Deus, a mão forte dele cair sobre uma doença que dizimava vidas na época. Milhares de pessoas morriam por conta da lepra. Que o nosso Deus é o Senhor da saúde sobre a doença, que Ele é o Senhor da vida sobre a morte. Para isso, e Naamã foi até a Samaria, foi até Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu não o atende. Ele fica enfurecido, porque ele era um homem reconhecido em sua terra. Na sua pátria ele estava em casamento, ele era convidado para festas, para cerimônias, para tudo. Ele era convidado de honra, ele era o general, uma pessoa muito importante na escala militar dentro de uma pátria. Ele era amigo pessoal do rei Ben-Hadad. E ele se sentiu ofendido. Ele lastimou. Ele disse
imagino eu, creio eu, que ele tenha dito vários absurdos com o profeta. O profeta apenas manda dizer: vá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. O profeta não o atende pessoalmente. E ele queria que o profeta viesse, ficasse de pé sobre ele, fizesse um ritual, invocasse o nome do nosso Deus, que é onipresente, que é onisciente, que fosse evocado como é invocado nos cultos de outras deidades, que é invocado perante outros atos religiosos, de outras divindades. Então ele queria que fosse feito, que o profeta passasse a mão sobre o seu corpo e que a sua enfermidade sumisse. Ele queria não a cura naquele momento. Ele queria que Deus fosse um mágico, ou que operasse truques, que fizesse um sensacionalismo. Mas nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus, ele não é expansivo. Ele não é amostrado. O nosso Deus é supremo e soberano. Ele não precisa de milagres mirabolantes. Ele não precisa de chamamento de atenção, porque Ele é Deus. Ele não precisa que os seus servos queiram ser notados, porque a honra é do nosso Deus. Ele não precisa que as curas aconteçam com passe de mágica. Não. Ele precisa da nossa obediência, que faltou ao general. E o general dá uma rabisaca tremenda e sai da Samaria, esbravejando, espraguejando, e ele sai enfurecido. E os seus servos o chamam de pai, provedor, senhor, aquele que mantinha os servos nas suas dependências para dar-lhes segurança. E eles dizem: meu senhor, se fosse pedido para conquistar uma nação, o senhor não faria? Se fosse pedido para o senhor fazer uma tarefa quase que impossível, o senhor não tentaria para ter a cura? Mas aí ele pediu uma coisa fácil, ele ordenou uma coisa fácil. E uma coisa fácil é fácil de se fazer, meu Senhor. Por que não fazer? Por que espraguejar? Por que esbravecer e não seguir a orientação? Veja, o que foi pedido foi uma coisa simples: mergulhar 7 vezes. O ritual era esse: 7 mergulhos. E a obediência no Rio Jordão. Simples. E ele, ao cair em si, ele viu que realmente ele estava fazendo o papel de bobo, de tolo. Coisas fáceis são fáceis de se fazer. E o nosso Deus, ele não é dificultador das coisas. Ele é um Deus de coisas fáceis. Ele é um Deus de coisas favoráveis àqueles que o amam e que o respeitam e temem. O nosso Deus, ele é um Deus compassivo e bondoso para aqueles que se achegam a Ele. Mas aqueles que não o seguem, aqueles que não o amam e que não querem conhecer, é a questão de morte. Que é morte maior do que você parecer invisível a quem você estima, a quem você ama. Foi o que aconteceu com Adão. A morte de Adão não foi a morte física, foi o apartamento de Deus. Deus provia tudo a Adão. Adão não tinha sacrifício algum, mas a partir da desobediência, ele se tornou um desconhecido a Deus. Então a morte foi o descaso que aconteceu. Não foi Deus que se afastou. Adão, por desobediência, ele se afasta da proteção divina, da providência de Deus em sua vida. E assim aconteceu. O general mergulha, e quando ele sai após o 7º mergulho, a sua pele está como de criança, uma pele tenra, uma pele macia, uma pele linda. Porque o nosso Deus, ele não faz milagres pela metade. Ele não traz milagres parcelados.
Como eu vejo algumas citações de que precisa de parcelamento, como por exemplo, expulsão de demônios. Não. O nosso Deus, quando Ele expulsa, Ele trancafia no Gena. Ele tira do corpo do filho seu e manda para onde ele precisa estar. Ele não precisa de sessões. Nosso Deus não é terapeuta. Ele não precisa de parcelamentos de dinheiro, de cartão de crédito. Ele não precisa de nada disso. O nosso Deus, Ele é poderoso. Foi Ele quem criou tudo o que você conhece e o que você desconhece. Ele tem poder para isso e muito mais. Como criado o mundo foi como em estalar de dedos, Ele também pode destruir o mundo em um estalar de dedos. Mas Ele não faz porque Ele nos ama. E a prova é tão grande que seu Filho unigênito veio ao mundo para nos dar a remissão da desobediência do Éden. A remissão de toda carga pecaminosa que vamos adquirindo e acumulando através dos tempos. E foi aquele ato da vinda de Jesus, o escolhido de Deus, o Cristo, que nos permite hoje estarmos aqui falando sobre as suas maravilhas, falando sobre a sua salvação, falando sobre a sua glória. Foi aquele ato que permite hoje que conheçamos as suas diversas maneiras de nos amar, as suas invariadas formas, e a principal, a crucificação no madeiro, que trouxe o nosso amor, que trouxe a nossa salvação e nos mostrou Deus na face de Cristo. Nos mostrou o amor que Deus tem por nós através de Cristo Jesus. O general reconheceu, depois que ele foi curado, foi limpo, ele reconheceu e passou a adorar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso único libertador. Ele passou a adorar, ele reconheceu que o nosso Deus verdadeiramente é Deus. Que o nosso Deus não precisa, como o Deus do bezerro de ouro, precisava de oferta de sangue e morte de criança. De ser ofertado vida de virgens. De ser ofertado vida, ser jogada na brasa, para que um Deus fosse venerado e pudesse prover alguma coisa. Não, o nosso Deus não é um Deus de troca. O nosso Deus não é um Deus de barganha. O nosso Deus é soberano, Ele é superior. O que Ele quer é o nosso reconhecimento e a nossa obediência. E com isso Ele passa a acreditar. E Ele vai no profeta, Ele oferece as preciosidades que Ele traz. Os talentos de prata, os ciclos de ouro, as vestes, servos, creio eu. Mas o profeta, ele é um homem de Deus. Deus não cobra pela divulgação de seu amor, pela divulgação do Evangelho. Deus não cobra por isso. E aconteceu que o profeta recusa, porque ele era um homem íntegro, um homem de Deus. Se ele aceitasse recurso financeiro, ele estaria se desviando dos caminhos de Deus. E quando nos desviamos do caminho de Deus, as derrotas, elas vêm a galope. As tristezas, elas descem como torrentes de água. As angústias permeiam a nossa mente como se mais nada existisse. Tudo isso se propaga e é propício longe de Deus. E o profeta, ele era íntegro, ele era honrado, ele tinha um compromisso com Deus, o Deus verdadeiro. Não o Deus que pede criança pequena, não o Deus que pede sangue ser derramado de gente, não o Deus que pede virgindade, não, que pede prática de prostituição, não. O nosso Deus, ele não pede isso. Ele quer só a nossa obediência e a nossa crença nele. Ele é simples. Se obedecermos e crermos nele, seremos salvos através de Jesus.
E ele vai embora feliz e pede que Deus o perdoe nos momentos em que ele precisa fazer contra a sua vontade reverência ao Deus que o rei da Síria cultua, o Rominho. Olha o tamanho, meus irmãos, olha o tamanho da humildade desse homem. Um homem que antes era arrogante, olha o tamanho da humildade. Ele reconheceu Deus, ele passou a acreditar, ele passou a adorar Deus e pediu perdão porque ele, como servo, ele precisava obedecer ao seu Senhor. E sabemos que todas as autoridades são instituídas por Deus. Não existe nenhuma autoridade que seja dada sem o consentimento de Deus. Não existe eleição capaz de mudar a vontade de Deus. Não existe ato antidemocrático, ditadura que seja capaz de fazer com que a vontade de Deus não se faça através dos superiores, dos nossos gestores. É por isso que temos que honrá-los e pedir que o Espírito Santo venha lhes trazer a sabedoria necessária para a melhor condução do povo de Deus. Porque é isso que Deus quer, que nós vivamos e com abundância. Essa abundância é em esperança, essa abundância é em alegria, em espírito, em contentamento, em felicidade e com o alvo em Cristo Jesus. Aquele que vai nos dar a honra de morar na Nova Jerusalém. Então, meus irmãos, nessa história do general Naamã, nós vemos vários pontos. Poderíamos elencar vários pontos para o nosso crescimento como cristãos. A desvalorização de culturas que denigre a nossa moral, em aceitar o posicionamento de outras pessoas. Isso é ser cristão. Naamã foi cristão quando ele aceitou a palavra de sua mulher. Ele quebrou um costume em que mulher excluída, que mulher não tinha direito de falar, ele quebrou esse costume. Ele foi cristão, porque Cristo, ele não instituiu essa disseção entre pessoas. Cristo não fez separação entre ninguém. O general Naamã, ele foi cristão nessa situação. Ele foi, e o seu rei, ele conseguiu mover o coração do seu rei, falando desse Deus de Israel. Ele foi evangelizador. Ele mostrou através de suas palavras o nosso Deus ao rei Ben-Hadad. E depois, ao voltar curado, ele mostrou que Deus é poderoso e é capaz de fazer prodígios e maravilhas. Ele foi evangelizador na Síria, naquela época. Então precisamos que o Espírito Santo nos guie para ter mais essas atitudes cristãs, de quebrarmos paradigmas que nos causam separação. Hoje o mundo está polarizado. As situações, principalmente no Brasil, estão muito ríspidas, em que todo mundo é fragilizado, que todo mundo age com mimimi, que todo mundo se revolta facilmente, através de uma palavra, através de um conselho, através de uma crítica. Então precisamos nos despir dessas práticas, como Naamã se despiu do preconceito contra a sua mulher, contra as mulheres. Precisamos. Ele teve humildade de procurar a Deus. Ele saiu da Síria para procurar a Deus. Hoje nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Hoje é fácil adquirir uma Bíblia. É fácil sabermos o que Deus quer. É fácil sabermos as ordenanças de Deus. E nós não fazemos. Na semana passada,
A minha esposa falou do sofrimento do povo cristão na Suécia, se eu não me engano. Na Suécia, que foi causado pelo comunismo. Eles não podiam ler a Bíblia, eles não podiam pregar o Evangelho, não podiam falar em Jesus. E nós temos isso hoje. Nós temos hoje a Bíblia de forma escrita materialmente e nós temos ela de forma virtual. E nós não aproveitamos. Nós temos cultos de adoração. Nós temos várias maneiras de adorar a Deus com louvores e nós não buscamos. Não temos a humildade de buscar. Nós não nos dignamos a deixar o conforto de nossa casa, que é provida pelo nosso Deus, para prestar culto em adoração a Ele por 2 horas, por 1 hora, por 3 horas, por todo o tempo. Se toda a nossa vida fosse ofertada em adoração a Deus, ainda não seria necessário. Mas a nossa salvação é dada não pelas nossas práticas, mas pela graça que Jesus trouxe ao se dispor naquele madeiro. Meu irmão, se você orar dia e noite, 24 horas por dia, a sua oração ainda não é capaz de te levar ao céu. Quem leva é Jesus. Foi o seu sacrifício. Se você se compadecer e ajudar os outros irmãos em necessidades financeiras, alimentares, em conflitos, as suas obras não te levarão ao céu. Quem te leva é Jesus, por ter derramado até a sua última gota de sangue. E nós muitas vezes não temos essa humildade que o general Naamã teve em buscar a Deus, em buscar a salvação para o seu problema. É mais fácil muitas vezes criticarmos e apontar o problema, dizendo que foi outra pessoa que causou, ou que eu não sou digno, que Deus se afastou de mim. É muito mais fácil do que ser humilde e reconhecer que Deus faz muitas situações acontecerem para manifestar a glória. E para que nessas situações nós sejamos fortalecidos e provados na nossa fé. E cresçamos em fé e em sabedoria. É para isso que muitas situações acontecem. Nós não temos essa capacidade de humildade. E quando conseguimos superar, quando conseguimos ultrapassar aquela barreira, nós não temos a dignidade de agradecer. Quantos de nós já obtiveram e já obtivemos graça de Deus? Já conseguimos milagres, coisas que nós não tínhamos como objetivo, não tínhamos capacidade de conquistar e conseguir, e que essa coisa se materializa em nossa vida. Coisa que outras pessoas dizem, não tem condição não. Você não é mais você está mexendo com outras coisas. Você não tinha capacidade de conseguir isso, porque é Deus quem dá. E quando Ele dá em abundância. A graça, ela não é mirrada. A graça, ela não é pouquinha, não é em gotas. Ela vem como o oceano, em ondas. Ou como chuvas que caem indiscriminadamente. Lembremos na pesca maravilhosa, quando Jesus diz, joga a rede do lado direito, volta para o mar e joga a rede. Eu sei que vocês estão cansados, passaram a noite trabalhando, mas volta ao mar e joga a rede à direita. Quando os apóstolos fazem isso, as redes vêm em tempo de estourarem, porque vieram muitos peixes. A graça veio e veio em abundância. A graça veio para ser compartilhada. E os apóstolos chamam outros pescadores para compartilhar. Compartilha a graça de Deus. Então a graça, quando vem, ela vem assim, abundantemente em nossas vidas. E quantas vezes nós não temos a hombridade para agradecer a Deus? Quantas vezes nós não agradecemos nem um dia ao levantarmos e ao deitarmos? Quantas vezes nós somos mais insignificantes do que uma cadeira de nossa casa?
do que uma mesa ou um objeto inanimado qualquer. Porque não temos o reconhecimento dos préstimos de Deus. Mas mesmo assim Ele continua conosco todos os dias, em todos os momentos. Nós nos afastamos dele, mas Ele permanece olhando e disposto a nos abraçar a partir do momento que nos arrependemos de todas as nossas práticas erradas e dos desapontamentos que causamos a Ele. Imagine só você desapontar alguém. Você já teve um amigo, aquele amigo verdadeiro, que ficou triste por alguma coisa que você fez ou disse? Agora imagine o amigo dos amigos, Jesus Cristo. Será que as tuas práticas, as tuas palavras, as tuas ações estão deixando Ele feliz ou estão deixando Ele triste? Será que as tuas práticas estão valorizando o sacrifício dele? A manifestação da glória de Deus através da ressurreição de Cristo. Será que está engrandecendo ou está envergonhando? Será que aquela pessoa que deu tudo, o mais precioso, a vida, para salvar a minha e a sua, será que está sendo reconhecido esse sacrifício através de nossas palavras, nossos atos, nossas omissões, as situações em que operamos todos os dias? Então, meus irmãos, essa passagem, ela traz inúmeros pontos. E o Evangelho é vivo. O Espírito Santo é quem vai suscitar o que precisamos fazer. O Evangelho, ele é mutável. A essência é a bondade de Deus e o amor que Ele tem para conosco. Mas Ele é mutável. O Espírito Santo nos dá diversos entendimentos. Observações que entendemos a partir de um fragmento do texto. Lemos o texto todinho e um fragmento, uma frase, o Espírito Santo nos clareia o entendimento. Então essa passagem, ela é muito importante. Eu tenho ela como uma passagem muito significante em minha vida. Pelo reconhecimento que o general Naamã teve do nosso Deus e o seu exemplo de adorador que ele passou a ser. O que precisamos é reconhecer Deus, deixar as nossas práticas e pedir perdão a Deus sempre que cairmos, como Naamã reconheceu, que por ser servo, ele iria precisar servir ao seu Senhor e até se curvar ao Deus do seu rei, mas que a sua única adoração seria ao nosso Deus único, ao Deus de Israel, ao nosso poderoso e protetor, aquele que nos amou mesmo antes da nossa existência e que hoje nos está dando essa grandiosíssima graça de estarmos aqui e nos reconciliarmos hoje com Ele. Nos reconciliarmos e aceitar a sua guia em nossa vida. Que Ele conduza os nossos caminhos, os nossos sentimentos. Que Ele nos conduza nas nossas situações. Deus se faz nosso amigo, mesmo sem nós merecermos. E Cristo disse isso. Que aos amigos é dado a conhecer as intenções dos seus senhores, dos seus amigos. E aos servos não conhecem as intenções dos senhores. E como nós temos a condição de conhecer o que Cristo quer e deseja de nós, através da Bíblia Sagrada, nós nos tornamos seus amigos. E assim devemos proceder. E um amigo, ao ser convidado a enfrentar um problema com o outro, ele vai. Um amigo, ao pedir aconselhamento sobre uma situação, ele aconselha. Um amigo, ele entra no fogo para salvar o outro. E se Jesus, meu irmão, é o teu amigo, ele te livrará das mãos do maligno, do salto para trás. Ele te livrará de toda enfermidade, de toda possessão demoníaca, de todo o mal espiritual que venha
a sobrevoar a tu e a tua casa. Se Jesus for o teu amigo, a tua casa será abençoada. Tu brilhará em meio às trevas. Tu conduzirás a tua casa diante do Evangelho, para que Cristo seja visto em tuas práticas e o reino de Deus se manifeste através de teu amigo Jesus Cristo em tua vida. Então, quando tu for resolver um problema, convida Cristo, vem comigo. O escolhido de Deus me auxilia. Se tu vai num banco, Jesus, vamos comigo. Se tu vai trabalhar, Jesus, vamos comigo. Se tu vai fazer compras na rua, Jesus, vamos comigo. Porque não existe local certo de oração. Jonas, ele orou a Deus e foi ouvido no ventre do peixe. Para nos mostrar que não existe situação, horário ou local exato. O que precisa é que tu seja verdadeiro. Que tu fale verdadeiramente, reconhecendo o teu lugar perante o teu Criador. Que tu peça a ajuda dele. Que tu peça que ele conduza a tua casa, que ele conduza o teu trabalho, que ele conduza o teu carro, que ele conduza a tua moto, que ele conduza a tua bicicleta, os teus passos, que ele conduza as tuas finanças, que ele conduza a tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo. E assim tu serás abençoado. Aceita Jesus, meu irmão. Esse é uma solicitação que eu estou te fazendo. Aceita Jesus hoje como teu Senhor e Salvador, como teu amigo fiel. Aceita. Tu não tem nada a perder. Tu só tens a ganhar. Ele é o único eu sou. Ele é a quem foi dado poder para julgar, conhecer o mundo e julgar os pecados. E quem crê nele e aceitar, será salvo, meus irmãos. Esse é um apelo que eu faço hoje. Aceite Jesus em sua vida. A vida com Jesus, ela é alegre. A vida com Jesus, ela é abundante, ela é farta. Aceite Jesus em sua vida, como o general Sírio aceitou na dele. Amém? Glória seja dado a Deus nesse momento maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluias. Eu gostaria de saudar os nossos irmãos em Cristo que estão nos acompanhando nessa noite. Peço um pouco de paciência, porque com esse novo layout do Facebook, as visualizações ficaram em campos distintos e eu preciso fazer uma permuta de espaços. Mas vamos começar a saudação em nosso Senhor Jesus Cristo, aquele amigo verdadeiro, aquele amigo fiel, que conhece todos os nossos passos, que sabe da nossa dedicação e nosso coração, e que está conosco, desde que você o aceite e convide ele em cada situação de sua vida. Amém? Eu quero saudar ao irmão Raimundo Filho Feitosa. Meu irmão, Pai do Senhor Jesus esteja contigo nessa noite maravilhosa. Eu quero saudar também ao irmão a Francisca Pinheiro. Perdão, irmã. A paz do Senhor Jesus, a irmã Francisca Pinheiro. Amém? Quero saudar a irmã Leide Gonçalves, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A irmão Wendel Josinhos, sinta-se saudado, meu irmão, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Alda Gomes, receba a paz do Senhor, minha irmã, nessa noite maravilhosa. A irmã Wesley Maia, receba a paz do Senhor, minha irmã. Eu acho que eu consigo. Gostaria de saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também a irmã Marciana Carneiro,
A irmã Tamires Ferreira, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Marconisa Brasil, também receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa pastora Wanda, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao irmão Júnior Ribamar, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Vicente Ferre, irmão, estamos sentindo sua falta. A do irmão e da irmã Aparecida, receba a paz do Senhor Jesus Cristo também, irmãos. A irmã Raquel Costa, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Priscila Vieira, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. A professora Regina, a minha mãe, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos meus sogros, Senhor José Alves e Dona Beatriz, recebam também a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os meus cunhados Paloma e Demétrio, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Carlinhos, pastor Ribamar, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os demais servos de Deus. Aos irmãos que nos acompanharam e que vão nos acompanhar também, recebam a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa paz mova o coração de cada um de nós nessa noite. E de hoje por diante, Jesus seja o nosso referencial. Que Ele seja a nossa condução. Amém? Eu gostaria de transmitir os avisos que sempre faço. A Igreja Assembleia de Deus Vencendo em Cristo está com os cultos suspensos por conta desse momento de separação social o qual passamos, por conta da pandemia do Covid-19. Mas em breve voltaremos. E os cultos estão sendo transmitidos de forma virtual pela rede Facebook e pelo Instagram, nos horários que aconteceriam, se assim fosse na sede, a partir das 19 horas, nos dias de terça-feira, quinta-feira e domingo. E no sábado, temos o programa Vencendo em Cristo pelas ondas da Rádio Boqueirão FM, a partir das 14 horas, sob a direção do nosso pastor também, pastor Carlinhos. Amém? Aos demais irmãos, eu quero agradecer a companhia de todos e quero desejar que Jesus se materialize verdadeiramente em nossas vidas. E gostaria de pedir agora que a irmã Nayara fizesse uma oração de agradecimento por esse momento maravilhoso que acabamos de ter com o nosso Senhor e Criador, que nos deixa imensamente alegres, contentes e felizes. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar, meu Pai. Deus, Pai eterno de infinita bondade e misericórdia, Senhor, olha pelo Teu povo, meu Pai. Olha por esse mundo, Senhor. Olha pelas dores, meu Pai, de todas as famílias que hoje estão sentindo pela perda de seus entes queridos. Deus, entra no coração do Teu povo, Senhor. Aviva o amor que existe em cada um. Meu Deus, não permita que as atrocidades que estamos vendo nos últimos dias continuem a acontecer, meu Pai. Faz com que as pessoas amem mais uns aos outros, Jesus. Que o amor, ele não esfrie em nossos corações. Que Cristo viva para sempre em nós. E que reavive esse amor que nós temos um pelo outro. Oh, Senhor, como podemos dizer que amamos a Ti se não amamos o nosso próximo, a quem vimos e convivemos todos os dias? Deus, faz com que tenhamos mais amor uns pelos outros. Que sejamos mais humildes, mais solícitos, mais servos. Oh, Senhor, nos ensina a ser servos, nos ensina a servidão. Nós precisamos servir. É muito melhor servir do que ser servido. Que a gente consiga, como cristão, aprender contigo, meu Pai, todos esses ensinamentos. Deus, vem com Tua infinita misericórdia para com todo mundo, meu Pai. Abranda todos os desastres que estão acontecendo, meu Pai. Abranda toda a dor que está sendo causada pelo Covid-19. Abranda, meu Pai, as perdas, os sentimentos. Abranda, Senhor. Eu sei que Tu podes chegar até o íntimo do coração de cada um de nós e fazer morada. E nos
regozijar, para que nós podemos nos regozijar em tua presença. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Chega com tua mão forte e poderosa em nossas vidas. Eu sei, Senhor, que estou pedindo aqui para que o Senhor tenha misericórdia diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo. Mas também, Senhor, tenho humildade para dizer que seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E assim terminamos esse momento de louvor e de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Agora, meus irmãos, estendamos as mãos assim no sentido de receber mais graça do nosso Pai. Pelo amor do nosso Pai. Pela graça e a humildade de Jesus Cristo. A divina e meiga consolação do Espírito Santo venha sobre nós e permaneça para sempre. E os vencedores digam amém. Meus irmãos, nos despedimos mais uma noite nesse momento de evangelização com o gostinho de quero mais. E antes de nos despedirmos mais uma vez, eu gostaria de convidá-los a louvar mais uma vez e assim adorarmos ao nosso Deus. Amém? Sério? Eita Deus. Peguei a irmã Nayara de surpresa, um louvor lindo, 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 que ele mostra realmente a nossa insignificância e o tamanho do amor de Deus, que é magnífico esse louvor. E eu peguei ela de surpresa, estou convidando ela de surpresa para cantar e adorar a Deus. Amém? Vamos tentar. Para Deus te dando. Sai maravilhoso. Podes me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não podem se conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Em meu coração, como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não fosse como eu queria? Como pode
pode me amar, Deus, sabendo que eu frustraria quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não pode conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Glória a Deus, meu Pai. E nós corremos de olhos, braços abertos, meu Pai, com o olho em Ti, meu Pai, em Tua direção, porque Tu és o nosso alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, meu Pai. Aleluia. Aleluias, glórias sejam dadas ao nosso Deus. Meus irmãos, então mais uma vez estamos nos despedindo, mas é só um até breve. Então que Deus nos abençoe grandemente, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Uma ótima semana. Glória Amém. a Deus. Aleluia.